aqui dentro deste bambu um enxame de jataí. Ele era um bambu inteiro, mas para facilitar a filmagem eu cortei aqui, cortei embaixo também, com cuidado para machucar o menos possível a família do jataí. E é uma abelha muito conhecida, o Brasil inteiro conhece. Quando fala, olha aqui, eu já te falo uma verdade, essa história, o cara está vendendo 2 litros de mel de jataí para você, é mentira. Você vai perceber aqui, isso daqui dá 1 copo, 2 copos, com muita dificuldade. A abelha apis, que é aquela que faz o favo, que é a abelha apis mellifera, abelha africana, abelha Europa, que não tem mais Europa, ela dá 60, 80 quilos de mel no ano. Tem 60 mil operárias. Essa aqui tem 2 mil operárias, 5 mil, é um pouquinho de mel. É um mel fabuloso, fantástico, muito bom. É um alimento também, não é remédio, você deve consumir sempre, mas é pouquinho. Então não compre na beira de estrada aquele mel de jataí que está te ofendendo, né? Mas vamos lá. Então aqui dentro desse bambu tem uma família, um enxame de jataí. Nós estamos na Estância Canaã, lugar de paz, reduto ecológico, aqui tem de tudo, inclusive enxame de abelha jataí. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa proteção aqui e nós vamos olhar aqui por cima já, porque aqui já tem um invólucro, aqui tem um cerume, um tipo de um isopor, de uma espuma, que permite com que o enxame fique com uma temperatura constante, porque aqui dentro é 35 graus. Qualquer lugar está 0 graus aqui, está 10 graus, não, 0 graus às vezes o enxame morre, mas eles têm mecanismos de aquecer a colmeia, e então tem um isolante térmico que é este cerume. Aqui, por exemplo, ó, eu estou tirando um pouquinho da cera para você observar o que é então esse invólucro protetor de controle térmico. É apenas uma cera muito... vamos lembrar que jataí não tem ferrão. Aliás, ele tem ferrão atrofiada. É chamado abelha indígena sem ferrão. Essas são as verdadeiras abelhas brasileiras. Quando os colonizadores, os portugueses vieram para cá, não tinha abelha Europa, abelha africana, abelha italiana, essa abelha que faz o mel. A abelha indígena já tinha aqui, chamada indígena por causa que é realmente silvestre. E tem muitas espécies. Você já ouviu falar em mandaguari, mandaçaia, abelha uruçu, abelha arapuá, aquela que enrola no cabelo. São todas abelhas brasileiras, são as verdadeiras brasileiras, e a jataí talvez seja o carro-chefe que é mais comum, é mais conhecida. Ela faz uma entradinha, um canudinho. Quem cria abelha jataí é chamado meliponicultor. Quem cria aquela abelha Europa é apicultor, porque a abelha Europa, o grupo dela é chamado apis. Esse grupo da jataí é chamado melipona. Então é meliponicultura. Então o meliponicultor chama isso daqui de pito, porque às vezes ele fica parecendo um pito, fica grandão, parece um charuto na realidade. Isso daqui é muito interessante porque é a proteção deles também. À noite eles lacram, eles fecham. Se você chegar à noite aqui, você não vai ver esse buraquinho mais. Elas fecham. Amanhecer o dia, elas abrem novamente. Muito bem. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse cerume, que é a parte do isolante térmico, para trabalhar um pouquinho com essa família maravilhosa. Eu com essa faca aqui vou estar cortando pelas laterais o enxame. Eu faço isso com muita dó, mas para que você entenda, você, teu filho, a tua família, entenda como que é o enxame do jataí, a família do jataí, porque isso aqui tem nobreza. Aqui eu vejo esses insetos notáveis, eu falo: louvado, engrandecido seja o Senhor. Já já nós vamos tirar então esse conjunto aqui. Vamos ver se já sai. Olha que judiação. Mel saindo. E aqui a família jataí, um canudo de beleza. Aqui o mel caindo,
as abelhinhas em volta. E dá para você perceber agora melhor o cerume que eu disse que é o isolante térmico. Então é como se fosse uma espuma. Essa porosidade, como se fosse um cobertor, retém o ar quente. Então, elas têm mecanismos de aquecer. Eles contraem, comem mel, vibram o corpo. Com essa vibração produz caloria, o mel é energético e produz calor. E quando está muito quente, elas batem as asas, borrifam água. Quando a água passa do estado de vapor para a condensação, de líquido para vapor, elas tiram energia e fica frio o ambiente. Muito bem, agora nós vamos abrir aqui e vamos ver o ninho dela, a cria. Aqui embaixo, como eu disse, tem uma reserva de alimento. Ainda tem um pouco de cerume. Agora nós vamos lá na cria. Aqui começa a aparecer os discos de cria. Aqui vão nascer operárias. Lá embaixo, dá para ver melhor, bem protegido, todo em volta o cerume. Aqui uma camadinha, aqui outra camada. Eu estou fazendo bem devagarzinho para você ver e para a gente não destruir. Depois eu vou colocar tudo no mesmo lugar, vai ser difícil, né? Aqui outra camadinha. Nesse enxame inteiro só tem uma rainha. Aliás, é uma característica da maioria das abelhas, tanto apis como meliponídeos. E quando uma rainha fica velha, eles constroem outro. Então aqui nós temos todo um ninho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, talvez uns 7 ou 8 discos. Aqui já começa o invólucro protetor, o isolante térmico. Tudo isso daqui é isolante térmico. E agora aqui na minha mão, nós estamos vendo mel. Não é favos. Aqui, olha, são potes de mel. E é um mel delicioso. Então eu acho que vou fazer uma tentação para você, mas eu não estou suportando, a vontade é muito grande. Que beleza. Aqui na região está florindo uma planta, cipózinho chamado mel de cipó-uva. Não tem nada de uva, mas é um mel muito bom. Então, me perdoem se eu estou pecando, você está morrendo de vontade, você que está assistindo aí, mas olha que coisa deliciosa. Isso é natural. Me sinto um predador. Muito bem. Agora o que é interessante, essas abelhas, embora elas não tenham, eu queria muita tua atenção nisso. Talvez o mais importante desse vídeo. Essas abelhas, apesar de não ter ferrão, elas têm suas defesas. O principal inimigo dela não é o ser humano, é um outro inseto chamado forídeo. E tem também abelhas indígenas também que não coletam néctar. Acredite no que eu estou falando. Elas coletam mel de outro enxame, ou seja, elas pilham, elas roubam, elas saqueiam o enxame da jataí. Então, a jataí, ela tem defesas e tem mecanismos de segurança contra esse inseto chamado forídeo e contra essas abelhas predadoras que saqueiam o mel delas. Então você deve ter visto aí na entradinha da colmeia, do enxame, 2 ou 3 abelhas que parecem um drone, parecem um helicóptero. Elas ficam paradinhas na entrada e elas têm até uma simetria e tem geometricamente aquele lugar reservado para elas sempre. E ali elas são sentinelas, elas são guardas, elas não estão voando ali por acaso. O lugar é correto, a posição é correta e a determinação do enxame na idade daquela abelha é justamente para segurança. É como um drone, ela fica paradinha.
só vigiando. E quando ela cansa, alterna, vem uma outra, de uma idade semelhante, geralmente são as mais velhas. Então, se vai entrar um inseto predador, uma formiga ou qualquer coisa assim, observa a defesa. Isso eu quero chamar a sua atenção. Elas picam não, elas mordem, elas têm mandíbulas. A mandíbula dela, se você colocar no microscópio, a mandíbula da jataí, embora seja pequenininha, ela tem 5 serrilhas, 5 ganchinhos. E elas fixam essa mandíbula, que logicamente está no aparelho bucal, em lugares estratégicos do outro inseto. Na antena, por exemplo, na asa. E elas mordem com tanta força que elas fixam a mandíbula desse inseto. E elas têm um processo biológico chamado autoctomia. Auto do grego significa a si próprio. Tomos significa parte. Então ela se parte a si próprio. Ou seja, ela suicida. As abelhas são chamadas também de kamikaze. Abelha kamikaze. Essas 3, 4 sentinelas. Porque elas mordem, a mandíbula fica lá, a cabeça fica junto, ela solta o pescoço, ou seja, elas morrem. E o inseto predador vai ficar com a cabecinha da jataí presa na asa, presa na antena, presa no tórax. E ela perde a mobilidade, ela não consegue voar, ou seja, ela não vai atacar mais ninguém. É uma defesa da jataí. Mas olhem que beleza. Isso até nos remete a Jesus Cristo de Nazaré. Aprendemos desde criança que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aprendemos desde criança que Ele morreu na cruz por nós. Eu quero que você entenda que essa similaridade é muito interessante. Vou repetir. As abelhas sentinelas, jataí, que estão voando, elas perdem a cabeça por si próprio. Elas partem a cabeça. Não sei se você já pegou uma lagartixa pelo rabo ou um lagarto pelo rabo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai deixar o rabo, a cauda da lagartixa na tua mão, ela vai ficar mexendo e ele vai embora. Isso é uma defesa. Porque se ele não se soltasse, o predador ia pegar o lagarto inteiro, a lagartixa inteira, e ia morrer. Mas se fica só com a cauda, depois ele faz outra cauda. Autoctomia, processo biológico natural de sobrevivência. Agora, aqui não, aqui é de morte, mas é autoctomia também. Ela desprende a cabeça, ela é kamikaze, ela suicida em prol da família, em prol da segurança do enxame. Então, as cabecinhas dela ficam presas na asa do outro animal. E o animal perde a mobilidade, a vontade de saquear, né? E assim, a família toda do jataí é preservada. Muito bem. Essa espécie ela é muito comum no Brasil. E ela é bem adaptada. Você já encontrou jataí, às vezes, na parede da tua casa, no muro, na cidade, nos postes. E ela tem o habitat dela é praticamente no Brasil inteiro. E ela suporta temperaturas bem variadas. Do norte até o Rio Grande do Sul você encontra a abelha jataí. Tem muitas outras também. Tem a mandaçaia, que é chamada Melipona quadrifaciata, porque ela tem 4 manchas amarelas no segmento que dão uma cor até muito bonita. E essa mandaçaia também é muito comum aqui no Brasil. Lá no norte tem a abelha uruçu, que produz um mel uma abelha linda, amarelinha, que produz um mel muito bom também, e em maior quantidade que a jataí. Muito bem, nós vamos agora tentar reconstruir essa bagunça que nós fizemos, e eu vou colocar novamente no mesmo lugar, porque as operárias que saíram daqui, elas não sabem que foi mudado o enxame de lugar. Elas estão indo lá onde o lugar de origem. Então, nós vamos colocar tudo de novo no mesmo buraquinho e vamos ver se a gente machuca o menos possível a sequência de formação do enxame. Muito bem. Aqui no prato, um pouquinho, dá para ver a cor do mel, como é bonito esse mel. Tem pouquinho, porque nós estamos em época de seca, né? E eu tive que tirar um pouquinho para facilitar o nosso trabalho aqui também. Então, aqui também, olha, essa parte amarela é o pólen. O pólen tem os 16 aminoácidos que o teu corpo necessita. O pólen também vem da flor.
elas trazem o pólen numa colherzinha que parece uma escova de dente que tem na pata. Por isso que parece que a jataí tem bota. Aquela bota é chamada corbícula, onde ela gruda grão de pólen por grão de pólen para uma pelotinha e ela traz esse amarelinho que você está vendo aqui, ó, na ponta da faca, que é a parte proteica. O mel é a parte energética. O mel é feito através do néctar da flor, sacarose, que é transformado depois em glicose e frutose. E o pólen traz na corbícula. O néctar traz no papo, no interior, né? Na realidade, me perdoe se eu te causo mal, mas o mel da jataí, qualquer outro mel, é o vômito da abelha. Ela transporta, não é numa panelinha, e chega lá na colmeia, ela regurgita aquele mel, que ainda tem muita água, vão ser desidratados pelas abelhas desidratadoras, e depois vai depositar nos potes, se é jataí, nos favos, se é abelha do gênero Apis. Então, mas você não encontra bactéria no mel, e nem na colmeia. Aliás, o própolis, que é essa parte escura aqui, ela é bactericida. Não tem bactéria dentro de um enxame nem de jataí e nem de uma colmeia de Apis, que é a abelha que faz favo. Muito bem, agora nós vamos fechar. Vou tentar fechar da melhor maneira possível. Eu tenho um zelo muito por isso. Mas eu queria te lembrar algo que é notável. Eu tenho insistido neste programa que eu louvo a Deus, adoro a Deus, me aproximo do Criador quando eu vejo esses insetos notáveis. A beleza da criação. Não precisa ir para as galáxias e para as estrelas. Um parto, que é coisa linda, a gestão de uma criança no ventre materno, coisas lindas. Mas um inseto desse, a biologia, a fauna, a flora, tudo atesta a grandeza do nosso Deus. Por isso, diante de um enxame desse, da cria, da rainha, da fidelidade de uma abelha para com a outra, às vezes, como eu disse, morrendo em prol da defesa do grupo, eu digo, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E agora, pensa bem, quanto mais vale você do que um inseto? Quanto mais vale você do que um enxame? Lembrando que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus fez muito bem feito. Não tem ninguém igual a você. Você vai no banco com impressão digital, você saca o teu dinheiro porque ninguém tem impressão digital igual a tua. Mas não é só impressão digital. Ninguém tem nariz igual ao teu, orelha igual ao teu, cabelo igual ao teu, tua pele, teu sangue, teu coração, tuas cartilagens, tudo em você é exclusivo, é próprio. O nosso Deus, Ele é criativo. Portanto, talvez seja bom nesse programa você falar obrigado, Senhor. Obrigado porque muita gente morreu de Covid e eu estou tão vivo com essa abelha jataí. E com certeza Deus tem algum propósito na tua vida para deixar tanta gente morrer e você está vivo. Então, no mínimo, você tem que agradecer. Eu também agradeço o privilégio de estar, essa honra de estar com você aqui nesse programa. Eu queria pedir a Deus nesse momento que Ele te abençoasse. Que Ele sobre você levantasse o seu rosto, colocasse o manto de luz sobre você, soprasse sobre você, que tua família vá bem, os teus negócios vão bem, o teu patrimônio vá bem, que você seja feliz e você seja grato a Deus. Terminando e lembrando, não tem nada mais inteligente, mais sábio do que você investir na vida eterna. E olha, com insistência, Jesus nos falou isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Ele falou para a gente acumular tesouros lá. Aqui não vira nada. Eu te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo programa nosso, em nome de Jesus. Com certeza, na sabedoria do apóstolo Géser, ele vai enriquecer muito mais essas ideias básicas. Mas com certeza, o objetivo, a essência, é realmente essa. Notável, engrandecer o nome do Senhor. Apóstolo Géser, é com você agora. Um abraço, até a próxima quarta-feira no Flashback. Tchau, tchau.